Quero trazer aqui uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Preste atenção em uma coisa. Esse momento, Israel estava passando por um momento muito difícil. Havia perdido o rei. Uzias havia morrido. Uzias não foi um rei ruim. Ele foi um dos melhores reis da história. O único problema dele é que chegou um certo ponto da vida dele que ele ficou soberbo, que ele se envaideceu. Mas enquanto ele servia o Senhor com excelência, o povo de Israel prosperava. O povo de Israel era abençoado. Só que chegou um tempo que ele se envaideceu de uma tal forma e começou a desagradar ao Senhor. Mas o povo de Israel gostava dele, adorava esse rei. Porque nesse período que ele reinou, o reinado dele prosperou. Repita comigo: aonde tem abundância de dinheiro, tem muita alegria. Porque não faltava nada. Só que esse povo começou a adorar esse rei de uma tal forma, que quando o rei Uzias morre, o povo ficou perdido. E é aqui que nós vamos trabalhar. Quando o povo de Deus se perde. Eu quero fazer uma pergunta para você. Alguma vez você se sentiu perdido ou se perdeu porque aconteceu algo na tua vida que te tirou o chão? E você ficou assim: e agora? O que eu vou fazer? Para onde irei? Quais serão os meus próximos passos? E eu quero que você marque Isaías, porque eu vou voltar aí. E abre a tua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 1, capítulo 26, verso 1. 2 Crônicas capítulo 26, versículo 1. A Bíblia diz: então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei. Aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias, foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade para Judá. Depois que Amazias descansou com os seus antepassados, Uzias tinha 16 anos de idade, quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que instruiu em temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Repita assim comigo, ó. Olha só: enquanto buscou. Leia aí, igreja: enquanto ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você busca Deus de todo o teu coração, você não precisa se esforçar, Deus te faz prosperar. É simples.
Só que, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a buscar, todo cheio de gás, né? Cheio de fogo, cheio de energia. Não, vamos para o culto, vamos adorar, vamos, não vamos chegar atrasados. Daqui a pouco o que acontece com vocês? Vai se esfriando. As conquistas são perigosas. Olha para o teu irmão e fala: cuidado com as conquistas. Porque as conquistas podem conquistar o teu coração de uma tal forma e te tirar da presença do Deus que tudo te deu. Chegou de carroça, agora está de caminhoneta. Chegou de Fusca, agora está de BMW. Chegou com aluguel atrasado, agora tem casa própria. A gente tem que tomar cuidado com as conquistas. Isso é muito sério. Nós temos que ter maturidade nas conquistas. Nós não podemos nos esquecer que Deus é o autor das nossas conquistas. Que não foi você, pela sua inteligência ou pela sua capacidade, que conquistou. Foi Deus que te abençoou. Quando você se dá a buscar, você tem resultado. E ele teve resultado. Todo o povo de Israel adorava Uzias. Ele se tornou um Deus para esse povo. Então tudo que ele fazia e praticava, o povo seguia ele. Porque ele era bom. Só que chega um determinado momento, no capítulo 15, a Bíblia diz assim, Uzias, em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito. O que ele se tornou, igreja? Poderoso, e a sua fama se espalhou para longe. Repita assim: as conquistas nos tornam famoso e poderoso. O que acontece com esse rei? Ele achou que era ele que estava fazendo e que a honra e a glória era dele. Aqui foi a perdição. Entenda uma coisa: esse rei teve ideias brilhantes. Ele construiu armamento de guerra que ninguém havia construído na terra ainda. Se tornou um homem muito importante. Todo mundo conheceu quem era Uzias. Mas a Bíblia diz que acontece uma tragédia com ele. No versículo de número 16. Por que tragédia? Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Preste atenção numa coisa: ele ficou tão soberbo que ele começou agora a fazer coisas que não competiam a ele, porque só entrava lá no templo para queimar incenso sacerdotes. Ele foi avisado. Ele foi avisado. No versículo 17, o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, e eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes. Preste atenção, repita comigo: ele foi avisado.
orientado, mas a soberba era tão grande que ele ficou surdo e cego. Ele perdeu a percepção do certo e o errado, porque ele agora pensa que ele pode fazer tudo. Cuidado com as conquistas. Cuidado com as suas conquistas. Deus se alegra em nos abençoar, mas Deus se aborrece após ter te abençoado, você se tornar um soberbo na terra. Esse rei vai passar por uma dificuldade muito grande, até chegar à morte. Voltando para o texto inicial de Isaías, capítulo 6, verso 1, no ano em que o rei Uzias morreu. Olha para o teu irmão e fala assim: se Uzias não morre, Deus não se apresentava, porque ninguém ia acreditar nele. Olha que perigo. Tem coisas que literalmente na sua vida precisa morrer para que Deus se manifeste. Tem coisas que literalmente na sua vida precisa ser removida para que Deus se manifeste. Então quero te dizer uma palavra profética nessa noite: pare de chorar as percas e se alegra para aquilo que está por vir na sua vida. Tem coisas que precisam ser retirado. Você talvez estava tão habituado, acostumado com aquelas coisas fáceis que Uzias estava proporcionando, e o próprio Deus se manifesta até você, traz uma palavra para você, uma palavra de destino. Deus se revela a você e você não crê. Por quê? Porque você está ligado ainda em Uzias. Eu quis contar um pouco da história dele para você entender o contexto da ministração. Ele morre, e quando ele morre, Isaías vai até o templo, e quando ele chega no templo, ele encontra um rei. Porque ele adorava um rei terreno, um rei imortal. E quando ele vai para o templo, os olhos dele contemplam o rei dos reis, o rei da glória. E imediatamente Isaías identifica com quem ele está falando, porque os anjos anunciaram quem era que estava presente naquele lugar. Nós acabamos de ler aqui no verso 3, e proclamava uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Repita: a terra ainda está cheia da glória de Deus. Mas enquanto você adorar Uzias, você não vê a glória. Enquanto você adorar essas coisas, Uzias representa na tua vida aquilo que você se apega, que é contrário à vontade de Deus, mas está te favorecendo. Uzias representa na tua vida aquilo que você adora, você sabe que é contrário à vontade de Deus, mas está te beneficiando. Enquanto Uzias não morrer literalmente na sua vida, você não vai entrar na glória de Deus. Então entenda, nós precisamos nos converter de verdade. Nós precisamos nos converter de novo, para que nós possamos entrar na glória de Deus, na Shekinah de Deus, que nós possamos ouvir os anjos dentro dessa casa de oração, cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quebrar a nossa natureza carnal. Queridos, antes de ser pastor, eu fui ovelha. Eu cumpri todos os passos. Me batizei, fui treinado para ser obreiro, fui treinado para servir. Mas nós somos iguais de carne e osso, e nossos pecados são iguais.
E quantas vezes eu sentei num banco de igreja, preocupado com o horário do culto que não acabava, e não prestava atenção em nada, mas na hora que o pastor falava, levante-se, vamos ficar de pé, vamos terminar o culto, eu levantava com uma alegria eterna, e dizia que estava adorando, porque o que importa é a palavra. Note que a Bíblia diz que Deus fala com Isaías, versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram quem? Quem que ele viu? O rei, o Senhor. Agora ele começa a ver o rei de verdade, o rei que não morre. Agora, imediatamente ele consegue enxergar que ele está perante ao rei dos reis, que Uzias morreu, mas ele ainda continuava tendo um rei, Israel continuava tendo um rei, só que ele na presença de Deus, a santidade de Deus nos constrange. Na presença do rei, ele confessou os pecados, e isso é coisa que a gente não tem feito mais. Na presença do rei, ele se apresenta e diz, ai de mim, que sou pecador, sou impuro de lábios, e vivo no meio de um povo impuro de lábios. O que ele está declarando? Ele está declarando que Uzias era bom, Uzias prosperou, o povo não padeceu fome, Uzias protegeu o povo, porque nós acabamos de ler em 2 Crônicas, que ele é o rei que constrói maquinários de guerra poderosos, que ninguém jamais havia visto. Então Uzias dava comida para o povo, repita comigo, Uzias dava comida, dava proteção, mas perverteu o povo. Cuidado com quem te dá comida e proteção a troco da sua salvação. Porque todo este povo estava se perdendo. Isaías era um homem influente no reinado de Uzias. Não era qualquer um, como alguns gostam de dizer, porque não estudaram. Ele não era qualquer um, ele era braço direito do rei. Ele era o homem que mais sentiu a perca desse rei, porque ele ficou perdido. E agora? Quem me dá proteção morreu, quem me dá comida morreu, quem me dá guarita morreu, quem me dá apoio morreu, quem me dava cargo morreu, quem me colocava acima dos demais homens da terra morreu. E agora? E aí ele vai para o templo, e aí ele vê o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que se mostra a ele e diz, nada está perdido, porque aquele que morre, ele é mortal, mas aquele que vive é imortal, e eu posso dar a você mais do que Uzias deu. Então a igreja precisa acordar, ser sacudida. A gente adora viver na zona de conforto. Quando a Bíblia fala, traz assim, ó, no ano, o ano que Uzias morreu, a Bíblia está dizendo assim, ó, de tempo. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que tem tempo para todas as coisas, e o tempo de hoje é o tempo de você se desprender daquilo que te escraviza e te rouba a tua salvação e começar a entrar novamente debaixo da glória de Deus. Esse é o tempo de hoje. É o tempo que o Espírito do Eterno vos fala nessa noite. Você não veio aqui só para passear ou para desfilar. Você veio aqui para ouvir a palavra do Eterno que vai mudar a tua história. Esse é o tempo. E a Bíblia vai dizer mais,
No versículo 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Diga consciência. Diga, todo mundo tem, mas não obedece. Você tem consciência quando você está fazendo coisa errada? Sim ou não? Tem ou não? O maridão, quando está fazendo coisa errada aí, tem consciência? Tem. Tem consciência. A consciência é o Espírito Santo, diga, o Espírito de Deus, que habita na terra, vai convencer o homem do pecado e da justiça. O Espírito te traz consciência do que é certo e é errado. Imediatamente Isaías teve consciência. Estou perdido, porque estou na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Santo de Israel. Mas a misericórdia de Deus é muito grande para com você e para comigo. E logo um dos serafins, versículo 6, voou até a mim, trazendo uma brasa viva, diga brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A vontade de Deus não é condenar você por conta dos teus pecados. A vontade de Deus é te salvar e te perdoar quando você, na presença dEle, você tenha consciência dos teus erros e se conserte. Imediatamente o anjo voou, pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. Agora, entenda uma coisa, a Bíblia diz que a sarça queimava, ardia em fogo, mas não se consumia. Aqui a Bíblia fala que tirou uma brasa do altar. Aqui literalmente Isaías está no templo e no altar o fogo não podia se apagar, o sacerdote tinha a responsabilidade de colocar fogo, ou seja, essa brasa não foi aquela brasa que queimava a sarça, mas não consumia. Essa brasa aqui era real. Diga, Deus perdoou, mas ele sentiu algumas dores. Imagina você, quem aqui já queimou a boca? Quem aqui já queimou a boca comendo pastel quente? Esfameado igual o apóstolo aqui, que não espera esfriar, já morde, aí vem aquele fogo e queima o canto da boca. E às vezes Deus vai arrancar coisas de você que te faz pecar e que vai te machucar, vai doer em você. Deus vai pegar a brasa viva do altar e vai lá e vai queimar, literalmente, porque Ele disse: os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, tudo estava perdido. Deus precisava levantar alguém para salvar aquele povo, e esse alguém nesta noite é você. Mas você precisa passar pela brasa na boca. Você precisa passar por este concerto. O Isaías tinha certeza que o povo estava perdido. Eu vou te falar mais uma vez: você é o profeta da sua casa que vai ser levantado hoje para resgatar os seus amigos, os seus familiares, os seus filhos e a sua geração. Mas precisa passar pelo fogo. Precisa chorar aqui hoje, dizer: ai de mim, que sou pecador, de lábios impuros e que habito no meio de um povo impuro. Reconhecer, porque a Bíblia nos ensina mais
no versículo de número 7, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ei, olha para cá. Isaías sabia que a missão era duríssima, sim ou não? Porque ele próprio confessa para Deus que ele tinha um lábios impuro e vivia no meio de um povo impuro também. Mas quando ele escuta a voz de Deus, ele se coloca à disposição. Isaías foi um dos grandes profetas do Senhor para o povo de Israel. Isaías é um profeta messiânico, aquele que apontou para Cristo. Se você vai ler o livro de Isaías, você vai encontrar sempre ele apontando para Cristo, ele apontando a crucificação, ele apontando o nascimento de Jesus. Foi um homem muito usado por Deus. Agora, Deus disse: quem vamos enviar? Pode ser qualquer um. O problema é que não tem gente à disposição. Isaías falou: eis-me aqui. Você pode ser o profeta da sua geração, você pode ser o profeta dos teus descendentes, você pode ser o profeta dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus parentes. Se você decidir se deixar ser queimado pela brasa da santidade do altar, e depois de ser queimado, você levantar a mão e dizer: eis-me aqui, envia-me. Porque o que acontece conosco? A primeira oportunidade para desistir, a gente desiste. A primeira luta que vem, a gente se afasta. Deus está querendo levantar em 2023 um novo povo, uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que se coloca na brecha, uma igreja que se prontifica a obedecer e fazer aquilo que Ele pede. É isso que o Senhor está querendo para nós, nesse novo tempo. E a Bíblia diz: então ouvi a voz. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: enquanto estava sobre o poder do reinado de Uzias, ninguém ouvia a voz de Deus. Quando você está sobre o domínio de algo ou de alguém, você não escuta a voz de Deus. Você escuta a voz da razão que te move. Você escuta a voz das suas paixões, das suas vontades, mas a voz de Deus não. Eu acho engraçado, porque muitas vezes eu fico olhando alguns irmãos vêm falar comigo, falam assim: Deus falou comigo. Eu fico olhando assim: será que falou mesmo? Porque tem gente que fala que Deus falou para ele fazer coisas que não é da vontade de Deus, mas é da vontade dele. Quando Isaías começa a ouvir a voz, tudo muda. Isaías agora é um profeta de alinhamento. Diga alinhamento, de cobrança. Agora imagina você, Isaías compactuava dos mesmos prazeres, da mesma vontade deles, das festas que eles estavam, dos movimentos que eles faziam, e de repente, fala comigo, de repente, tudo muda. Isaías sai do templo, agora com um ofício: pregar a palavra da salvação. Imagina o desafio que é. Uma hora você está compactuando com as festas do rei da carne, e de repente você agora está contrariando a festa do rei da carne, e começa agora a profetizar as palavras do rei imortal. Agora, o
que eu tenho que fazer para que isso aconteça comigo nessa noite? Eu preciso me posicionar, repita, posicionar, e fazer a vontade de Deus. Não é só falar assim, eis-me aqui, porque nessa caminhada eu já vi muita gente falar, eis-me aqui, estou aqui para fazer o que o Senhor deseja, estou aqui para servir. Na hora de servir, ele serve a ele e ignora os outros. Eu já vi pastores fazerem isso, estou aqui para servir e não serve ninguém. Então entende uma coisa, quando ele fala eis-me aqui, no verso 9 ele diz assim, ó, e ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, esteja sempre ouvindo. Porque se você ouvir a palavra de Deus e obedecer, Deus vai se manifestar do céu a você. Agora, nem sempre a palavra vem para saciar o nosso ego. Lembra que Uzias foi repreendido por 80 sacerdotes valentes? E ele ignorou todos eles, porque ele estava soberbo. Certa vez, uma pessoa mandou um recado para mim. Tem várias formas de uma pessoa mandar recado, ok? Várias formas. E ela comentou com alguém, e esse alguém comentou comigo. O que ela fez? Mandou um recado. E disse assim, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, porque tudo que eu conquistei pela minha força e pelo meu esforço. Isso entra o quê? A soberba. O soberbo, ele sempre vai pensar que ele fez, que ele faz e que ele sabe. Mas o servo vai estar sempre ouvindo, porque Cristo foi quem disse, se vós permaneceis em mim, e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e te será feito. Porque o que vai fazer na sua vida é pela palavra e a obediência. Então Deus, Ele espera que a igreja dele esteja incendiada por esta brasa que queima os nossos lábios e nos traz consciência do pecado. Estão entendendo isso? Porque a Bíblia vai dizer que um cego não guia outro cego. E o que mais a gente vê são cegos querendo guiar outros. Queridos, preste atenção em uma coisa. Somente quem detém a unção do conhecimento pode ensinar. E isso não é só para pastores, isso é para toda a igreja. Porque o Espírito do Senhor vos capacita para fazer a boa obra de Cristo na terra. Você vem, aprende a palavra e coloca ela em prática, e Deus te honra. Então, há brasas vivas para ser liberadas nessa noite. Agora, a pergunta é, os seus lábios estão preparados? Você está preparado em rasgar o teu coração diante do altar e dizer, Senhor, me perdoa, porque a partir de hoje, eu vou cumprir a sua vontade. Eis-me aqui e me envia para onde o Senhor bem entender. Porque Cristo anseia em encontrar uma igreja incendiada, diga amém. Abra a tua Bíblia para a gente orar em Lucas capítulo 12, verso 49. Lucas capítulo 12, verso 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Diga, esse fogo consumidor da parte de Deus tem que andar na minha boca. Porque esse fogo é o fogo do Espírito Santo.
É o fogo que queima, é o fogo que trata, é o fogo que purifica. E quando ele veio, ele desejou que esse fogo já estivesse aceso. Agora, quando ele voltar e abrir os braços nos céus para fazer subir a sua igreja, vai ser só labaredas de fogo subindo. Labaredas de fogo subindo. Porque esse fogo vai estar nos salvos, que é o Espírito Santo de Deus. Esse fogo vai inundar o teu ser de uma tal forma, que aonde você tocar, vai purificar. Aonde você abrir a tua boca para falar o Evangelho, vai ser uma palavra de fogo saindo da tua boca e queimando, ardendo e ganhando almas para Jesus.